nossa programação na transmissão que é feita de forma online. É uma satisfação recebê-los aqui para esse congresso que discute os grandes desafios da administração pública contemporânea. Após um primeiro dia marcado por debates sobre reforma tributária, judicialização, governança e novas formas de contratação pública, damos continuidade à programação com importantes reflexões sobre segurança jurídica, regulação, eficiência do gasto público e os desafios estratégicos da alta gestão governamental. Nosso agradecimento especial ao patrocinador oficial do evento, a Caixa Econômica Federal. Agradecemos ainda o apoio institucional do Trindade Câmara Hetz Barbosa e Roriz Advogados Associados, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRECOM, a Associação Nacional das Empresas de Engenharia em Infraestrutura, Transporte e Meio Ambiente, a ANETRANS, a ABFP Editora, a Associação Municipalista de Pernambuco e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Convidamos a todos neste momento para acompanharmos vídeos institucionais. Cadê meu celular? Vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação, tem esporte avançando, tem espaço garantido, tem governo trabalhando, tem recurso investido, tem show gratuito gerando emprego pro gentil, tem patrocínio, tem governo do Brasil. É Brasil. Tem formação na periferia, dentro e fora da escola. Se tem emprego sendo gerado, tem renda, tem produto na sacola. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. Desde os primórdios, a humanidade busca compreender o mundo, resolver conflitos e tornar a convivência possível por meio do conhecimento. Foi assim, passo a passo, que construímos ideias, leis, doutrinas, inspirados por grandes juristas que ousaram pensar além do seu tempo. Hoje, seguimos trilhando esse caminho. Acreditamos que o conhecimento é um legado em constante evolução, que se constrói com excelência, compromisso e visão de futuro. Por isso, reunimos mentes inquietas, pesquisadores, professores e pensadores comprometidos com um Brasil mais justo, mais preparado, mais humano. Porque é conhecendo que transformamos, é estudando que avançamos. A BFP, Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, construindo conhecimento com excelência. Ao lado dos grandes nomes do direito, ao lado de quem quer fazer história. O mundo mudou e continua mudando em tempo real. Inteligência artificial, novas formas de trabalho,
transformações econômicas, sociais e ambientais. Tudo conectado, tudo em movimento. Diante disso, uma pergunta se impõe: como reconstruir o mundo do trabalho? É nesse contexto que nasce um dos encontros mais relevantes do país. Um evento que já mobilizou milhares de participantes, conectando o Brasil ao cenário internacional e consolidando um formato híbrido, acessível e altamente qualificado. O Congresso da Magistratura do Trabalho chega ainda mais forte, mais relevante, mais necessário, mais conectado com o futuro. Em novembro, vem aí: 5º Congresso Nacional e o 3º Internacional da Magistratura do Trabalho, com um tema que traduz o nosso tempo: progresso tecnológico e sustentabilidade socioeconômica e ambiental. A reconstrução do mundo do trabalho. Um espaço onde magistratura, academia e sociedade se encontram, onde ideias ganham profundidade e decisões começam a tomar forma. Debates atuais, visões nacionais e internacionais, eixos que conectam tecnologia, direito, economia e sociedade. Não é só um congresso, é um ponto de convergência. Aqui, o presente é analisado e o futuro começa a ser construído. Se você faz parte dessa transformação, esse é o seu lugar. Em novembro, você tem um encontro marcado com o que realmente importa. Garanta sua participação. Conecte-se com quem está pensando o amanhã. Realização: Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, ABMT, e Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, ABFP. Damos início à programação deste segundo dia com a palestra magna Segurança Jurídica como Instrumento de Desenvolvimento Econômico. Para presidir essa mesa, convidamos ao palco o advogado, professor e consultor legislativo do Senado Federal, Dr. João Trindade Cavalcante Filho. Convidamos ainda o palestrante dessa manhã, o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonet Branco. Passo a palavra ao doutor João Trindade para a condução da exposição. Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando, de maneira presencial e de maneira online também, sintam-se todos cumprimentados. É uma alegria imensa para nós iniciarmos aqui o segundo dia do nosso 4º Congresso Nacional de Gestão Pública. No dia de ontem, nós abordamos de maneira, vamos dizer assim, macro, os temas que regem essa edição: regulação, tributação e desenvolvimento. No dia de hoje, nós teremos a oportunidade de aprofundar esses conceitos, os conceitos relacionados à regulação, principalmente no próximo painel, no painel número 2 do dia de hoje. Também no período ainda da manhã, a questão da responsabilidade das altas autoridades e o controle pelos tribunais de contas. No período da tarde também discussões interessantes sobre regimes de compras públicas, licitações, finalizando com o nosso
painel dos prefeitos, o talk show com os prefeitos no final da tarde, mas nós temos o prazer e a honra imensa de receber, nesse primeiro painel do dia de hoje, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, além de Procurador-Geral da República, doutor em Direito Constitucional, com a tese, posso eu dizer, maravilhosa, excepcional sobre o juízo de ponderação na jurisdição constitucional, a qual todos nós que estudamos o direito constitucional já devoramos e refletimos sobre, e várias outras produções acadêmicas, dentre elas talvez a mais conhecida, a mais popular, o curso de Direito Constitucional, juntamente com o professor Gilmar Ferreira Mendes, que foi nosso homenageado da edição passada do Congresso, do terceiro Congresso Nacional de Gestão Pública, sem dúvida alguma, várias obras de referência e uma referência jurídica para todos nós, uma pessoa que a rigor dispensaria apresentações, mas eu sempre faço questão, a gente já tem o prazer de tê-lo tido aqui em outras edições do Congresso, e é sempre um prazer para mim estar aqui presente. Eu que fui e sou e sempre serei aluno do professor Paulo Gustavo, fui aluno na especialização, fui aluno no mestrado e sou aluno durante toda a vida, com certeza. Então, eu quero que vocês recebam, por favor, com a enorme salva de palmas, o professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras tão carinhosas e generosas do João Trindade. Ele esqueceu de dizer o meu maior título, amigo do João Trindade, né? E não só amigo, como admirador. Não estou falando isso como resposta aos elogios exagerados do meu amigo, mas é um dos maiores juristas que nós temos atualmente. Poucas pessoas conhecem tão bem direito parlamentar, por exemplo, como o doutor João Trindade. É um mestre na área do direito administrativo, na área do direito constitucional, e eu também aprendo com os livros do professor João Trindade. Muito obrigado, professor. Queria agradecer também o meu querido amigo Gilmar de Assis, não está aqui, mas está nos dois, né? Mas ele receberá com certeza essas palavras de reconhecimento pelo convite para estar aqui com os senhores. Bom, eu quero também saudar a próxima participante aqui do evento, a minha amiga, querida amiga Luciné, que é uma pessoa também que eu tenho a maior admiração, e eu, inclusive, vou abreviar a minha palestra para não subtrair dos senhores o tempo de oitiva da professora Luciné, que é fantástico. Gostaria também de saudar cada um dos senhores que está aqui presente e também dar o meu bom dia para os que estão assistindo agora pela internet este evento. Eu não os vejo aqui presentes, mas eu os percebo de coração. Então, sejam também muito bem-vindos e obrigado pela audiência. Muito bem. Imaginem que os senhores gestores recebem a visita de um fabricante de um certo medicamento. Esse fabricante diz para os senhores o seguinte: olha, nós estamos há 3 anos celebrando um contrato em que a administração compra o remédio que eu produzo. E agora eu recebi uma notícia de que os senhores não vão continuar a comprar esse remédio. A prefeitura não vai mais continuar a adquirir esse produto. Eu quero dizer para os senhores que os senhores estão muito errados. Que eu investi para criar uma fábrica, para montar a fábrica, para produzir esse medicamento. Eu contava que os senhores iam ficar durante uns 10 anos, pelo menos, uns 15 anos, enquanto o medicamento tivesse eficácia, os senhores iam continuar comprando. Eu quero dizer uma coisa para os senhores:
Ou os senhores continuam, nós vamos renovar aquele contrato, ou eu vou pedir uma indenização porque os senhores estão ferindo o princípio da segurança jurídica. Eu contava, quando eu montei a minha fábrica, eu contava com a renovação desse contrato. E agora os senhores dizem que não vão mais renovar. Ou os senhores me pagam a indenização, inclusive por lucros cessantes, ou então renovam o contrato de compra e venda. E o argumento principal, central dele é esse: segurança jurídica. Os senhores já ouviram falar disso? Alguma vez alguém falou para os senhores sobre segurança jurídica? É uma palavra que está na moda e que tem sido utilizada muitas vezes fora do devido contexto. E é preciso compreender o que significa segurança jurídica até para enfrentar essas questões do dia a dia. O que é segurança jurídica? Segurança jurídica é uma espécie de um gênero mais amplo, segurança. Quando a Constituição foi elaborada, logo no preâmbulo, quando o Constituinte diz quais são os valores que ele levou em conta para escrever todo o texto, um desses valores é segurança. A liberdade, propriedade, igualdade, mas também segurança. Segurança tem 2 subitens. A gente fala em segurança no sentido material, e aí aqui a gente vai estar naquele campo da segurança pública, que são as ações do Estado para assegurar, para permitir que nós possamos viver com uma certa tranquilidade. Essa palavra é importante, uma certa tranquilidade. Uma tranquilidade com relação à nossa própria vida, ao nosso patrimônio, às nossas relações profissionais. Então, o Estado atua para que nós estejamos premunidos contra ataques de terceiros em relação a esses valores essenciais também da vida, a propriedade, a liberdade. E nós falamos também em segurança jurídica. A segurança pública é indispensável. Não existe Estado que não haja um mínimo de paz. Quando a gente estuda a teoria geral do Estado, a gente aprende por que é que formou o Estado, por que é que a comunidade criou-se, se integrou numa entidade que recebeu esse nome de Estado, em que essa entidade consegue impor a sua vontade para os integrantes, a fim de quê? Qual é a finalidade? E os teóricos políticos, os filósofos políticos, costumam apontar que o primeiro desses aspectos é a segurança. O Estado existe para permitir que a gente possa viver com alguma tranquilidade, para que a gente possa ter um ambiente em que a gente pode se desenvolver a nossa personalidade, podemos traçar o nosso futuro e não encontrar resistências impróprias, resistências injustas a esses nossos planos, ao nosso patrimônio que nós formamos. Essa é a segurança no sentido material. Mas segurança tem a ver com isso, com um ambiente propício para que a gente tenha uma vida tranquila. Um dos aspectos para essa vida sem surpresas desnecessárias é a confiança que a gente pode ter em que os atos que eu pratico agora, eu posso saber quais são as consequências dele e posso ter a convicção de que, no futuro, isso que eu pratiquei hoje, o ato que eu pratiquei hoje, o comportamento que eu assumi hoje, vai ter aquelas consequências que eu imaginei que teriam hoje. Então, segurança jurídica tem a ver com previsibilidade das consequências jurídicas do nosso comportamento. Quando eu falo em segurança jurídica,
E o que eu estou me referindo é a isso. A possibilidade de eu hoje saber que, praticando um ato, eu vou ter uma consequência no futuro. Se eu realizo um contrato hoje para que haja um pagamento pela administração pública, por exemplo, daqui a 6 meses, eu sei que, realizando a minha tarefa, eu vou receber, daqui a 6 meses, aquela retribuição pecuniária. Então, se não há essa perspectiva de as nossas expectativas normativas serem realizadas no futuro, serem satisfeitas no porvir, ninguém vai celebrar contratos, ninguém vai se compromissar a alguma obrigação. Nós só investimos quando nós temos um ambiente de convicção de que aquele investimento não vai se frustrar, que aquele investimento vai gerar uma consequência que eu antevi no instante em que eu me comprometi a alguma obrigação. Ninguém investe sem um mínimo de convicção de que o seu dinheiro está seguro. Imagine, senhores, se nós vivêssemos num clima em que a cada dia surgisse uma nova regra sobre propriedade, direito de propriedade, sobre investimentos. De tal sorte que, se o senhor aplicasse hoje R$100 mil no banco da doutora Lucinéia, que é o Banco do Brasil, ou no banco do patrocinador, né, da Caixa Econômica, imagine que, se os senhores fizessem esse investimento, pegava tudo aquilo que os senhores acumularam durante, sei lá, 5, 10 anos de vida e depositassem lá para render juros. Mas não havia nenhuma garantia de que amanhã o governo dissesse: todos os depósitos estão confiscados. Agora, quem aplicou esse dinheiro será aplicado não para um rendimento financeiro, mas para um rendimento social. Aí pega todo esse dinheiro e transforma em alguma bolsa para pessoas desfavorecidas. E os senhores se tornam desfavorecidos. Os senhores vão aplicar num ambiente desse? Os senhores vão pegar o esforço do passado, o sacrifício que os senhores fizeram no passado, num investimento que pode destruir tudo aquilo que os senhores construíram? Ninguém faz isso. Então, para haver desenvolvimento, para haver uma sociedade com o mínimo respeito até a dignidade de cada um dos seus integrantes, é preciso que haja um clima, um ambiente de correspondência por parte do Estado das expectativas normativas que o próprio Estado criou. Então, se ele diz, temos o investimento de recursos para produzir rendimentos, é algo legítimo, é algo que nós aceitamos. Não pode o Estado, daqui a pouco, frustrar toda essa finalidade desses investimentos, rompendo com a expectativa que os senhores tinham de um mínimo de retribuição, pelo menos uma garantia de que aquele investimento não seria confiscado de um momento para outro. Então, quando isso acontece, quando há essa quebra na expectativa que foi gerada nos senhores, quando isso acontece, nós estamos vivendo o quê? Um clima de intranquilidade. Um clima em que surpresas desnecessárias acontecem a cada instante. Quando isso acontece, nós não estamos vivendo sob um Estado que prestigia a segurança jurídica. Segurança jurídica, portanto, já tem esse sentido. Ela previne surpresas desnecessárias. Ela pretende estabelecer um quadro de tranquilidade. Segurança vem do latim sine cura, quer dizer, sem preocupação. O que se pretende é garantir que nós não tenhamos preocupações quanto à viabilidade, à possibilidade de os compromissos que nós assumimos, os investimentos vitais, os investimentos financeiros que nós fizemos,
eles vão produzir as consequências que eram previstas no momento em que esses acordos foram celebrados, em que eu investi o meu tempo, investi os meus recursos, investi a minha personalidade para um determinado fim que era previsto, que era conectado àquele investimento no instante em que eu realizei. Está fazendo sentido para os senhores? Muito bem. Se é assim, como que se produz a segurança jurídica? Já vimos aqui, segurança jurídica é essencial para que o próprio Estado exista e, mais ainda, é indispensável para que haja investimentos. E é indispensável para que haja desenvolvimento. Não há desenvolvimento, não há investimentos, nem internos, nem externos, se não houver esse valor, segurança jurídica, como algo relevante, algo prestigiado, algo vivido pela administração pública, pelo Estado, pelos poderes públicos. Quando nós vemos as razões por que um país recebe mais ou menos investimentos do exterior, um dos primeiros tópicos que aparece é justamente esse, segurança jurídica, ao lado até da segurança no sentido material. Muito bem, mas em que consiste essa segurança? Como é que nós vamos conseguir concretizar esse valor na vida prática, na vida comum, na vida dos senhores como gestores, como legisladores? Vejam, primeira exigência que a gente pode extrair do princípio da segurança jurídica é de que as leis, os atos normativos, inclusive esses que são elaborados pelos gestores públicos, os regulamentos, que esses atos sejam conhecíveis, ou seja, tenham publicidade, que eles sejam certos, que eles não se valham de palavras que são de múltiplos sentidos, de vaguezas que não geram nenhuma convicção nas pessoas sobre o que é que o Estado está querendo. E é preciso que ele seja também, que essas normas sejam duradouras. Muito bem. O legislador, o administrador, quando ele vai expedir um regulamento, é preciso que ele evite as ambiguidades, que ele evite as obscuridades. Vou dar alguns exemplos para os senhores verem como que esse princípio da segurança jurídica é importante. Alguns exemplos em que atos normativos foram declarados inconstitucionais, justamente porque não atentavam para essa exigência da segurança jurídica, de uma lei certa, de uma lei que permita conhecer o que é que o sujeito à aplicação dessa lei precisa fazer, o que é que ele vai, o que ele pode esperar daquele diploma. Valendo a mesma coisa para os regulamentos. Muito bem. Em Portugal, foi editada, coisa de 1 a 2 anos, uma lei que permitia o suicídio assistido. E esse diploma dizia que o suicídio assistido, quer dizer, ele ia ter uma assistência do pessoal médico para pôr fim à própria vida. Essa lei dizia que esse suicídio assistido só poderia acontecer se a pessoa estivesse num estado de sofrimento insuportável. Vejam, aqui nós estamos lidando com um bem máximo do ordenamento jurídico, a própria existência, a base fática para todos os outros direitos, existir. E essa lei permitia que houvesse, que a pessoa tomasse essa decisão de se matar, mas exigia que, para isso, para que ele tivesse assistência médica a esse propósito, que estivesse num estado de sofrimento insuportável. Sabe o que aconteceu? A Corte, o Tribunal Constitucional Português, disse que era inconstitucional esse requisito. E por quê?
justamente porque o termo sofrimento insuportável era vago, não era suficientemente definido, não era suficientemente bem delineado para permitir um ato de tamanha gravidade, como é esse da supressão da própria vida e da colaboração para essa finalidade. Quanto mais intensa é a interferência de uma norma sobre os direitos básicos de uma pessoa, maior tem que ser a precisão da lei, maior tem que ser a certeza do que está sendo exigido, do que está sendo requerido, qual é a consequência de um ato que vai ser posto numa lei ou num regulamento. Temos ainda um outro caso também que não sei se os senhores acompanharam, mas houve um julgamento de uma ação de controle abstrato do Supremo, em que o Supremo também disse que uma expressão era vaga e, por isso, era inconstitucional, e ele resolveu, então, dar uma interpretação conforme para contornar a dificuldade. Era no caso da maconha. O Supremo disse que, se não me engano, até 40 gramas, João, você que entende disso? Não? Entende disso porque é um especialista, além de direito administrativo, direito constitucional, de direito penal. Os senhores são maldosos. Pela ordem, professor. Eu esqueci. Cuidado com o que você fuma antes de vir para cá. Eu gosto muito de charuto, né? Às vezes dá esse efeito também. Né? Charuto cubano, diga-se de passagem. Bom, mas o Supremo, então, teve esse entendimento. Assim, a lei dizia, não será considerado tráfico a posse de uma pequena quantidade de entorpecente. Né? No caso, que estava na hipótese, era a maconha. Então, a pequena quantidade definiria o que é um consumidor e lhe distinguiria do traficante. O consumidor não sofria pena, não sofria sanção penal. Podia sofrer sanções administrativas, algumas medidas de cautela, mas não cometia o crime. O traficante, sim. Em crime aí de 15 anos de reclusão. Então, definir o que era pequena quantidade era fundamental. Porque se o aplicador da lei, se o delegado, se o juiz dissesse que pequena quantidade era 100 gramas, ou 1 quilo, ou 40 gramas, disso dependia o sujeito continuar a vida normal ou ficar 15 anos preso. Então, a consequência jurídica desse ato normativo era extremamente drástica. E o que o Supremo disse? Essa expressão pequena quantidade não leva à segurança jurídica, não atende ao reclamo de segurança jurídica. E aí, isso o legislador precisa vir definir o que é pequena quantidade. Não basta apenas usar essa expressão, porque pequena quantidade, inclusive, pequena quantidade, inclusive, pode variar até de um local para o outro, da percepção em um lugar e em outro. Eu estava conversando com o pessoal que atua na repressão a entorpecentes em São Paulo, e eles diziam que ali em Guarulhos, onde há uma grande importação, grandes apreensões de droga, pequena quantidade é o quê? Uns 10 quilos, né? Porque eles estão acostumados com meia tonelada. E aí o pessoal que atua na repressão nos jardins, pequena quantidade, algumas gramas, são algumas gramas. Né? 10 quilos, 1 quilo já é uma coisa exorbitante. Então, isso não gerava a possibilidade de um indivíduo saber qual é a consequência do seu comportamento se ele estiver com drogas na região dos Jardins ou se estiver em Guarulhos. Então, o próprio Supremo disse, aqui é preciso que haja uma definição mais precisa. E ele disse, enquanto o legislador não vier a estabelecer isso, que essa é uma função tipicamente legislativa,
Ele disse, enquanto não vier, para fins de aplicação da lei, aí vem, quem tiver, acho que até 40 gramas de cannabis sativa, né, de maconha, é considerado como consumidor. Quem tiver, acho que 4 plantas fêmeas, né, também é considerado consumidor e, portanto, não sofrerá sanção penal. É óbvio que o Supremo disse, em certas circunstâncias, pode-se dizer que, mesmo possuindo 40 gramas, a pessoa vai ser processada como traficante. Se alguém que está indo vender esses 40 gramas, né, está ali para esse fim, aí realmente é tráfico, fica claro que não era para consumo pessoal. Então, vejam, quanto mais intensa for a ação do Estado, as consequências de um ato para os direitos e interesses do indivíduo, mais precisa tem que ser a lei. E por quê? Justamente por causa dessa exigência de segurança jurídica. E eu dou um outro exemplo agora para os senhores que são gestores. O senhor já deve conhecer a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né? E no artigo 28 tem um dispositivo que é de muito interesse para os senhores. Diz que o agente público responderá pessoalmente, hipótese de responsabilidade civil, né? Responderá pessoalmente apenas em caso de dolo ou erro grosseiro. Dolo ou erro grosseiro. Se o administrador pratica um ato e gera um prejuízo para alguém, e gera um dever da administração de indenizar, gera um dano para os cofres públicos, nesses casos, ele não responde pelo seu ato, a não ser que tenha praticado o ato com dolo ou erro grosseiro. Dolo, o que é? É agir com a finalidade de realizar o ato que é ilícito. Sabendo que o ato é ilícito, eu quero praticar aquele ato ilícito e quero as consequências dessa ilicitude. Então, é quando a vontade está dirigida conscientemente para um resultado que o direito condena. E a culpa grave? Bom, culpa tem um sentido já bem estabelecido no direito. A gente age com culpa quando a gente age com negligência, imperícia ou imprudência. Negligência, imperícia ou imprudência. Bom, esses conceitos a gente sabe, mas imperícia é não atuar de acordo com as regras mínimas que são estabelecidas, a imprudência não considerar as consequências mínimas também do próprio ato, a negligência também é não prestar atenção naquilo que está fazendo. De modo geral, essas são as definições que a gente tem bem assentadas. Mas, vejam, a obrigação do agente público vai acontecer se ele tiver agido com dolo ou culpa grave. E o que é a culpa grave? É a negligência, a imprudência e a imperícia grave. Isso ajuda alguma coisa? Não. Quando é que um ato se torna grave? Quando é que um ato em si, impróprio, se torna grave? Isso não é importante para que haja segurança quanto às consequências do comportamento? É tão importante que, na Itália, havia um preceito semelhante, que regulava a competência da Corte de Contas italiana. E falava também em culpa, que responderia perante a Corte quem agisse com culpa grave. E a Corte Constitucional Italiana determinou que houvesse uma legislação especificando o que é culpa grave, justamente para uma finalidade que nós conhecemos bem no Brasil, para evitar a inibição da administração, ou o que aqui ficou conhecido como o apagão das canetas. O que é isso? Uma burocracia defensiva. Eu não tomo decisão porque eu tenho medo de ter que pagar por essa decisão eu mesmo. Eu não ajo porque pode ser que mais tarde venham me cobrar aquilo que eu fiz. Por mais que eu esteja de boa fé, cometo um erro, e aí eu vou ter que... Ou dizem mais tarde que eu cometi um erro, e aí eu vou ter que pagar do meu próprio bolso
por aquele evento. O que as pessoas fazem? Não agem, não tomam a decisão, não realiza o contrato, não realiza a licitação. Esse é o chamado apagão das canetas, que nada mais é do que uma burocracia defensiva. Bom, a Corte Italiana disse, essa expressão tipo culpa grave, para fixar a responsabilidade do agente público, é uma expressão muito vaga. Ela não permite que o agente perceba quando é que ele está efetivamente em risco se ele tomar uma determinada decisão. O que ela está dizendo aqui? Não é uma expressão condizente com o princípio da segurança jurídica. Isso ainda não chegou no Brasil a motivar uma atuação do legislador para definir o que é essa culpa grave. E aí a gente acaba encontrando em acordos de tribunais de contas, nosso conselheiro talvez tenha alguns exemplos parecidos no Mato Grosso, mas aqui do Tribunal de Contas da União, quando vai cuidar dessa definição de culpa grave, ele faz uma equiparação com erro grosseiro. Quer dizer que 6 é a mesma coisa que meia dúzia, né? O que é erro grosseiro para definir a culpa grave? A dúvida continua. Aí diz que resulta de grave inobservância do dever de cuidado e zelo com a coisa pública. Novamente, está uma definição circular, tautológica. Culpa grave é quando há grave, aliás, é até a repetição da mesma palavra, é quando há grave inobservância de um dever de cuidado e de zelo. Pois é, que há. O grave é aquilo que é grave, né? Podia dizer assim, né? Satisfaria, num primeiro momento, a necessidade do cérebro de ter uma resposta, mas não teria nada de relevante. Vejam, olha essa outra definição. O erro grosseiro, portanto, a culpa grave, é aquele que pode ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal. Ajuda pra caramba, né? Agora, com isso, vocês fiquem tranquilos quando tomem as suas decisões, né? Ou então, é quando a conduta do agente público se distancia acentuadamente do administrador médio, né? Quem é o administrador médio? O que é administrador médio? Quando é que você se distancia acentuadamente dessa figura metafísica, né, do administrador médio? Ou, ainda, conduta incompatível com o dever de diligência de diretores da maior empresa estatal do país. Estava analisando a responsabilidade de um dirigente da maior empresa estatal do país. Não é o Banco do Brasil, né? Vai ser, né, no CNE. Junto com a Caixa. Qual é essa... Estava avaliando a responsabilidade desse diretor e diz, isso aqui é erro grosseiro? Houve culpa grave? Ele disse, não, vai ser considerado erro grosseiro se a conduta for incompatível com o dever que alguém tem como diretor da maior empresa estatal. O subjetivismo aqui é absoluto. Então, nós precisamos também de definir, para fins de segurança jurídica, esse conceito que está na legislação, né, para evitar justamente os efeitos nocivos, um dos efeitos mais nocivos da falta de segurança jurídica, que é justamente a burocracia defensiva. Na Itália, o que a Corte motivou o legislador a dispor? A lei, na italiana, passou a dizer que essa culpa grave que motivaria a jurisdição do Tribunal de Contas é a violação manifesta das normas de direitos aplicáveis. Quer dizer, existe uma regra determinando um comportamento e você deixa de cumprir esse mandamento. A violação manifesta das normas de direitos aplicáveis, deturpação de fatos. Quando é que existe uma deturpação de fatos? Quando a gente torce
a percepção que é comum sobre um determinado evento. E mais, quando se afirma um fato cuja existência seja incontestavelmente excluída pelos autos do processo em que a autoridade atuou. Ou seja, diz que existe um fato que está provado nos autos que não existe. Isso seria agir com culpa grave. Ou mais, quando se nega um fato cuja existência está incontestavelmente provada nos autos. Ou seja, eu nego algo que está provado, ou eu afirmo algo que foi dito que não existe, está provado que não existe. E se eu atuo manifestamente contra um mandamento legal, nesses casos a gente pode falar em culpa grave. Pessoas que estão em atividade de gestão, talvez seja bem interessante guardar isso. Se forem fazer uma fiscalização para os senhores e disserem os senhores atuaram com culpa grave, portanto, lá pela LINDB, os senhores estão sujeitos à responsabilidade civil, os senhores têm, nesse precedente da Itália, 3 indicativos importantes que servem perfeitamente para a nossa jurisdição, que podem ajudar a defesa dos senhores e também pode ajudar a guiá-los na hora da tomada de decisões. É preciso que os senhores conheçam quais são as leis aplicáveis e é preciso que os senhores ajam em sentido oposto, contrário ao que essa lei determina. É preciso que os senhores respeitem as evidências dos processos, quer dizer, a evidência de que um fato existe ou um fato não existe, relevante para a tomada de decisões. Se esses requisitos forem desrespeitados, aí os senhores poderão incidir em hipótese de culpa grave. Mas se não forem, se os senhores não atentaram frontalmente contra um comando legal, se os senhores respeitaram os fatos, reconheceram a existência ou a inexistência de fatos que são alegados no processo, culpa grave não pode ser atribuída aos senhores. E isso em nome de quê? Da segurança jurídica. Do princípio da segurança jurídica, nós já extraímos essas consequências concretas da maior relevância prática para a vida do administrador. Bom, mas é preciso também que, para que a gente fale em segurança jurídica, que o Estado, que eu tenha aplicado, que o administrador tenha aplicado o seu tempo, os seus recursos, a sua vida, tendo em vista uma promessa clara do Estado, tendo em vista uma promessa que resulta, se não de um texto escrito, pelo menos de fatos que foram levados em conta pelo Estado. A isso a gente chama confiança legítima. É preciso que, para que eu possa invocar o princípio da segurança jurídica contra a administração, é preciso que eu tenha sido levado a confiar num comportamento da administração que significa uma promessa de compensação para uma ação que eu quero tomar. Então, isso porque é bastante importante. Não se fala em segurança jurídica, esse princípio não vai poder ser invocável se o Estado não motivou o sujeito a realizar um determinado comportamento, não motivou o sujeito a criar uma expectativa normativa em torno de um fato. Vejam, segurança jurídica está sempre ligado com expectativa, mas essa expectativa tem que ser razoável. Essa expectativa não pode ser algo de mirabolante, de fora do comum. Em Portugal, novamente, houve uma lei que alterou, suprimiu do calendário dos servidores públicos um determinado feriado. E alguém foi à justiça dizendo, mas eu já tinha comprado passagem para viajar nesse feriado, que ia acontecer daí a 6 meses. Eu disse, eu comprei porque o ano passado foi feriado, o ano retrasado foi feriado. Eu supunha que este ano ia ser feriado também, essa data. Por isso eu comprei a passagem, reservei hotel e vou perder isso tudo.
ele pode invocar o princípio da segurança jurídica para exigir da administração ou que mantenha o feriado ou que o reembolse dos gastos? Não. Porque ninguém pode ter a expectativa de que uma data que é feriado vai continuar sendo feriado para sempre. Ninguém tem razoavelmente essa expectativa de que não haja mudança do calendário. A gente pode ter até uma esperança, a gente pode imaginar que essa data vai continuar sendo um feriado. Mas nada impede, por exemplo, que, diante da pandemia, dissesse, não, agora o carnaval não vai ser em fevereiro, o carnaval vai ser em agosto. Né? Aconteceu em alguns lugares. Alguém poderia dizer, não, eu quero pular carnaval agora em fevereiro e também vou em agosto. Né? Não dá. Então, vejo que isso é importante. É preciso que a expectativa normativa que o sujeito criou para si, ela seja razoável, né? Que ela seja assentada em bons princípios de direito. Essa confiança legítima não é absurda. O que ela previne é a surpresa desnecessária. Muito bem. Eu volto àquela questão inicial. Lembra que eu perguntei aos senhores como os senhores reagiriam se o sujeito dissesse assim, olha, durante 3 anos a gente fez um contrato de fornecimento. Todo ano, nessa data, a gente renovava esse contrato. Eu, para atender ao interesse da administração, montei uma fábrica, investi muito. Durante esses 3 anos eu tive o retorno que eu esperava, mas eu ainda espero um retorno para os próximos 7 anos. Ele pode exigir, em nome do princípio da segurança jurídica, que os senhores assinem aquele contrato? Não. Por quê? Porque os senhores não fizeram um contrato garantindo que, durante 10 anos, ele teria vigência. Os senhores fizeram um contrato por 1 ano. O fato de os senhores terem renovado esse contrato por 2 anos não significou que ele vai ser renovado para sempre, que ele vai ser renovado por 10 anos. Tanto assim que cada renovação tinha um período de 1 ano. Se o sujeito resolveu investir para realizar o objeto desse contrato, ele fez isso por sua conta e risco. Ele não poderia contar, ele não tinha nada juridicamente que amparasse a expectativa de que aquele contrato ia ser renovado pelos próximos 10 anos. Portanto, a invocação do princípio da segurança jurídica aí está fora de contexto. Segurança jurídica não se aplica aí. Segurança jurídica não é um conceito que abrange essa situação. Reparem, então, senhores, como que é importante definir, saber do que nós estamos falando quando a gente se refere a um instituto tão importante que chega a ser um direito fundamental, como é a segurança jurídica. Eu aqui pretendi apenas motivar os senhores a continuar o estudo desse instituto, e aqui eu remeto novamente aos trabalhos, aos estudos, às conferências, às aulas, aos livros do professor João Trindade, onde os senhores vão encontrar as melhores referências, o melhor tratamento, não só dessa, como de qualquer outra questão de direito público. Mas espero que os senhores tenham percebido, pelo menos de um modo amplo, quais são os traços principais desse princípio da segurança jurídica, a importância dele, até para que os senhores, como gestores, não sejam ludibriados por quem está defendendo não a segurança jurídica, mas o interesse econômico seu. Não é a mesma coisa. Expectativa normativa não é a mesma coisa que garantia de interesses econômicos meus. E a gente vê como é que é importante não confundir os conceitos, a gente saber fixar cada situação que nós estamos vivendo e agir de acordo para não cair no ridículo, não cair em fatos trágicos. Eu me lembro de uma história que um general me contou há um ano. A história de um quartel, e estava o cabo e o sargento. E o sargento, esbravejando com o cabo,
porque eles iam receber uma visita de inspeção do general lá da região, e da região militar. E essa visita era de surpresa. E o sargento disse, agora tudo que a gente planejou para hoje não vamos poder fazer, porque agora a gente vai ter que lustrar a bota, passar cal no meio-fio, afinar a trombeta para o hino, vamos mudar tudo, porque esse general, que não deve ter mais nada para fazer, resolveu vir inspecionar de surpresa o nosso quartel. E, na sua irritação, o sargento foi no crescendo de palavras de animosidade com relação ao general, chegando ao ponto de fazer especulações as mais selvagens sobre a vida sexual da mãe do general. E o cabo impressionado com aquele sentimento de raiva do sargento. Aí o sargento vira para ele e diz, vai lá para a guarida, que daqui a pouco esse cara está chegando. Aí, o cabo vai para a guarida, de repente chega um carro, e o cabo vai lá, bate no vidro traseiro, a pessoa abre o vidro, ele disse, o senhor é o general? Ele disse, sou. Ele disse, vou dar um conselho, entra pianinho, porque o sargento está furioso com o senhor. É isso que acontece, são situações de ridículo e, às vezes, de tragédia, que acontecem quando a gente não sabe com que conceito nós estamos lidando, ou aplicamos conceitos fora da sua verdadeira, da sua própria situação. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Professor Paulo, como eu disse, obrigado triplamente por atender ao nosso convite aqui para estar no Congresso de Gestão Pública, pela brilhante palestra, pelas referências elogiosas também. É verdade, inclusive, nos meus livros vão ser encontradas as melhores referências, especialmente sobre segurança jurídica, porque é quando eu cito, inclusive, as obras do professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Então, são literalmente as melhores referências. E eu acho que para a nossa plateia, formada por agentes públicos, servidores, gestores, administradores, quem está cuidando, inclusive, da entrega na ponta para os serviços públicos para a população, professor, tem várias reflexões realmente que a sua palestra traz. Já desse finalzinho aqui me traz à mente a questão dos benefícios tributários condicionados e incondicionados, que trazem uma discussão muito séria sobre a questão de segurança jurídica, quer dizer, até que ponto o Estado induziu que aqui fosse feita determinada política empresarial em troca de um benefício tributário ou não, ou só aquilo é um benefício tributário de natureza incondicionada. Também sempre é trazida à baila essa questão da incerteza normativa, por exemplo, na linha dessas definições de culpa grave, eu lembro de um precedente do STJ que diz que a razoável duração do processo deve ser analisada com razoabilidade. Felizmente, eles disseram isso. E eu lembro sempre o artigo 4º da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro, que fala do crime de gestão temerária. Diz, se a gestão é temerária, pena de 2 a 8 anos de reclusão. E não estamos falando de uma pena exatamente baixa. E, finalmente, a questão da culpa e culpa grave, acho que traz reflexões para todos nós que lidamos com a gestão pública na questão da própria lei de improbidade, a reforma da lei de improbidade, a questão da constitucionalidade ou não da modalidade culposa. Então, assim, acho que de uma palestra magna como essa do professor Paulo Gustavo Gonet Branco, a gente sai com muitas ideias e muitas reflexões que, sem dúvida alguma, serão exploradas por todos nós. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado, e eu passo a palavra de volta ao cerimonial. Agradecemos as exposições aqui feitas pelo Dr. Paulo Gonet e também pelo nosso presidente de mesa, Dr. João Trindade.